Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem, saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS. Ah, 2.000 é muito voto. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste também pelo YouTube. No final do dia, nós postamos no Facebook, no Instagram, ali ele fica instalado e você a qualquer momento pode verificar o assunto debatido, discutido, e aí você então pode rever o nosso programa. Lembrando sempre, nossos apoiadores, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ótica de grau, óculos solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Lembrando, semana Black Friday, descontos de 20% a 50%, válido de 16 de novembro a 21 de novembro. E vamos lá na Ótica Santos, estamos com a semana Black Friday. Barrichellos Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Lembramos que já está liberado os 5% a mais que você pode fazer de empréstimo. Dá um pulinho ali na Barrichellos, faz uma simulação, dá uma olhadinha na possibilidade, faça seu empréstimo rápido está na sua conta. Barrichellos fica na Venâncio 1401, telefone 3026-6262. Nosso convidado de hoje, Sidney Pereira Henriques. Tudo bem, Cid? Satisfação revê-lo aqui. Tá bonito, hein, Cid, hein? Tu tá que é um cara em férias do Caribe, hein? Férias do Caribe. Tu sabe que... Boa tarde, Tessa, nossos telespectadores. Sempre um prazer voltar aqui, né? Eu sempre digo que a TV Santa Maria aqui é como me remeter assim, ao passado pertinho, né? Nós fizemos muitas histórias aqui no futebol, então eu volto a casa, né? Pois é, nós temos que refazer aquelas jornadas esportivas, de repente, inclusive, né? Tem que remontar essa casa, né? Nós estamos esperando pelo veterano. O veterano não nos quis no final do ano, né? Quem sabe no ano que vem a gente... Mas tem uma novela grande aí, né? Tem que dar uma conversada com o nosso diretor, ele ficou meio magoado, mas acho que as coisas são contornáveis. Ah, não. Nada que um bom café depois, uma boa conversa, claro, não resolva tudo. E uma caipira, né? De repente, vamos deixar esse convite no ar, né? Uma ave bem dourada. Bronzeada, para não dizer dourada. Mas aí tem que ser mais tarde, né? E aí, Cid, satisfação? Satisfação, que a gente sempre bateu um papo aqui nesse clima agradável, descontraído, né? E dizer que tem muito assunto aí, Antônio Dessa. Tem muito assunto, tanto no meio de veterano, no meio político, né? A atual situação de Santa Maria, pandemia. Então tem um conjunto de situação aí do momento, né? Já alguém se organizando com copinha aqui, copinha ali, o InterSM já está também na outra copinha, né? Então tem um movimento forte aí no esporte. Perfeito. Cid, vamos começar falando assim, Cid, em Inter Santa Maria, então. Inter Santa Maria recomeçando a sua caminhada, né? No nosso campeonato, mini campeonato estadual. Dentro da conjectura e dentro das possibilidades, tua opinião, o Internacional está fazendo certo fazer esse investimento nessa competiçãozinha que dá uma vaga para a Copa do Brasil? Logicamente, lógico. Inclusive está jogando agora, né? Nesse momento está jogando InterSM e Marau. Daqui a pouquinho busca a segunda vitória, 6 pontos, né? Pode encaminhar depois o próximo jogo contra o Passo Fundo. Acho que segunda-feira vai ser pela tarde. Então daqui a pouco, lá no final desse campeonato tem uma boa grana lá. E essa boa grana te leva também uma grana maior ainda da Copa do Brasil. Então veja só o salto que o Internacional pode dar, né? O pulo que o futebol Santa Maria pode chegar, dependendo exclusivamente dele, porque é a nossa única equipe que está aí. E
A direção do Inter SM, eu tenho acompanhado o trabalho do Jauri e está fazendo um trabalho excelente, porque trabalhar durante a pandemia, com todas as situações adversas, com atletas, questão financeira do clube, a sobrevivência do clube, e ter a coragem, né, de encarar e colocar os atletas em campo. E no primeiro jogo internacional, aí, não só entraram em campo, mostraram, né, que eles estão bem instruídos, né, pelo Sandu, tá fazendo um bom trabalho. Então, né, só tem que bater palmas aí para o Internacional e desejar sucesso, porque não é só o Inter que vai ganhar, o futebol de Santa Maria vai ganhar, claro, também financeiramente como destaque nacional, né? Como tu olha o arco-íris e lá diz que lá no fundo tem um pote de ouro, né? Daqui a pouquinho esse pote de ouro aí pode vir para o Internacional. Isso, pode sim, com certeza. Quem sabe aí, nós temos aí nessa reta final, tivemos aí nas oitavas aí equipes de segunda divisão da Série B do Brasileirão disputando aí, né? Então, por que não pode o Inter de repente despontar e tá lá em cima lá, né? Por que não sonhar, né? Claro, não, tudo tu tem que sempre achar que dá para alcançar, claro, não vai fazer bobagem, né? Mas com os pés no chão dá para se fazer algumas coisas, né? O Internacional fez algumas bobagens, a gente não pode negar aí, há uns bons tempos atrás aí, inclusive na época que eu estava lá, 2007, né, 2008, onde aquela participação desnecessária na Série D, Brasileirão, aqueles gastos desnecessários, né, momentos mal pensados, né, e eu não tenho problema nenhum de dizer publicamente aqui, porque quando se fala a verdade, né, não se esconde os fatos, né, e eu tive lá dentro, então posso falar assim com o torcedor do Inter SM, a todos que gostam do Inter, como eu, colorado que sou, né, de que teve erros que tem que olhar agora e não pode repetir, né. Jamais, né? Teve erros ali imperdoáveis. Inclusive, eu vou aproveitar aqui essa janela que a gente está falando, aproveitar o canal da TV para dizer que recentemente eu estive conversando com o Dr. Marcos Sitiá, que é o pai do Guilherme Sitiá, né? Esse menino trabalhou conosco lá na parceria Inter SM Membuí, onde nós fizemos aquele belo campeonato, projetando atletas para o futuro. E aqui em Santa Maria não olharam, aliás, né, o Odinei Killing gosta muito, né, de falar na situação, né, Odinei? Aquele trabalho que a gente faz com um juvenil, com base do Inter SM para projetar para o futebol profissional, ele tem que ser feito como diz o jogador de cartas, né, de cabo a rabo, né? Não pode ser interceptado no caminho. Hoje o Internacional de Santa Maria está perdendo de colocar nos cofres dele alguns milhões. Os caras vão dizer, mas como o Cid está ficando louco? Que milhões? O Guilherme Sitiá saiu daqui porque na época o Paulo Porto, né, achava que não poderia dar uma oportunidade para o atleta para jogar na equipe de cima. Aí o menino desponta daqui, vai para o Juventude, vai para o Inter Porto Alegre, vai para o Juventude, vai para a Europa, vai para jogar na Romênia, na Polônia, faz uma transação lá, que eu estou falando de valores aqui, porque o pai dele me falou isso, né, Dr. Marcos, de um valor lá, simplesmente pequeno, de 2 milhões de euros na transação do passe do menino. E segundo o Marcos me falou, ficou 2 semanas lá com ele, e devido à atuação do Guilherme, ele não poderia ir passear, tomar um café, um chopp no shopping, porque o guri era muito assediado, era fotografia, os fãs, autógrafo. Então veja só o momento que eu estou falando de um menino que nós tivemos na mão, aqui em Santa Maria, nós trabalhamos ele, né? E de repente se perde tudo isso. Por quê? Porque foi mal elaborado, mal planejado aqui, né? no trabalho da base. Então assim, isso leva a uma discussão muito forte, né? E eu desafio a qualquer direção de clube para fazer uma análise sobre essa situação de treinador, quando ele decide por si só e acaba prejudicando o clube financeiramente e estruturalmente como equipe,
Por quê? Porque o treinador ele é passageiro. O treinador vem aqui, ele é contratado e ele vai embora. E ele não tem raiz, não tem amor com clube nenhum. Sim, ele não está preocupado com o patrimônio. Não está, e ele vai embora, cara. O atleta é o patrimônio do clube. Aí ele vai dizer assim, eu não vou colocar o teste. Eu acho que ele não tem condições, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Tá, daqui um mês ele vai embora. Ele vai, não sei nem onde é que ele está agora. E não estou falando especificamente dele, é que ele era o treinador na época. Estou falando dos treinadores em geral. Aí ele vai embora, o clube fica nessa pindaíba aí, e o guri vai para a Europa, que bom, né? Está lá ganhando os seus milhões, mas o clube aqui poderia estar ganhando 5%, né? Do direito que tem federativo. E nós perdemos tudo isso, e não estou falando só dele, tem mais o Lucas. O Lucas fez dupla cidadania, está jogando na Itália, também com valores que poderiam cair para o bolso internacional. Esse menino Guilherme, ele fez 4 transações, ele passou por 4 clubes. As 4 vezes que ele estava indo para os clubes, o Internacional teria 5% dos valores. O Internacional não tem um centavo, cara. Então isso é um absurdo, assim, é um absurdo, e eu conversei com ele, fiquei indignado mesmo, e não nego isso, e talvez o nosso telespectador pode perceber no meu semblante que eu, até falando, me revolta, porque nós trabalhamos o menino, cara, e aí tu não usa ele no clube nem para ele ajudar dentro de campo, e nem depois quando ele sai para ele ajudar financeiramente. Então, eu fiz essa janela aí para o Internacional Santa Maria, porque isso é um fato verídico, né? Isso é fato. Então, eu precisava registrar a minha indignação quanto a essa situação quando se trabalha com a base, né? Mas tem que ter mais respeito com o clube e com a família do menino, né? E não estou falando um menino qualquer, né? O telespectador pode se atualizar aí, entra aí na internet e olha o nome do menino. É Guilherme Sitiar. Ele está jogando hoje na Turquia, no Konyaspor, certo? Primeira divisão. O pessoal pode assistir domingo de manhã, geralmente 11 horas da manhã. Está passando ao vivo aí nos canais, né? Então, Konyaspor é a equipe desse menino, o nome dele é Guilherme Sitiar. Vocês acompanham para ver essa história que eu estou falando aí, de alguns trocados que poderiam estar aqui no Internacional Santa Maria. É isso aí, né? Não é fácil a coisa. Cid, agora vamos falar um pouquinho de veteranos. Houve aí um prazo para inscrição de chapas, ninguém se inscreveu. Como é que ficou a coisa, Cid? Pois é, Tony Tess, sabe que a situação é bem complicada. Sabe? O momento da FUVESMA, né, é complicado. Eu enxergo assim que a FUVESMA está indo, né? Ela adoeceu e está morrendo. Está se esvaindo. Está morrendo, né? Porque a injeção de ânimo da FUVESMA seria aquele movimento que iria acontecer aí um mês atrás, infelizmente não aconteceu. Tinha outra injeção aí de ânimo da FUVESMA, que seria uma nova composição aí uma diretoria nova, né? Inclusive encabeçada aí pelo Sérgio Silva, e de repente também nem isso não é mais realidade, né? Então o momento atual agora é mais um momento jurídico de transição da FUVESMA, ela se esvaindo, como tu mesmo colocou aí, e eu vou dar minha opinião sobre isso, né? O que eu penso e falei isso para todas as pessoas, para o Sérgio, inclusive, que me convidou para mim ser vice-presidente. Eu falei para ele que, infelizmente, chegou o momento de botar um ponto final na FUVESMA, né? Deixa a FUVESMA para um lado para resolver os seus problemas paralelo, e enquanto isso, monta-se uma nova associação aí, Futebol Veterano Santa Maria Veteranos, coisa assim, usa o nome da cidade junto, né, para poder projetar depois uma saída fora daqui do município. Já pensa longe quando está criando, né? Depois tu pode levar lá um jogo lá do Paraguai, no Uruguai, na Argentina, e leva o nome de Santa Maria junto, né? De repente faz sonhamos em fazer um quadrangular na Argentina, vamos pedir um apoio para a prefeitura, de um ônibus para nós ir lá, mas tem o nome de Santa Maria. Isso ajuda também, tem que pensar grande já, né? Quando está criando essa criança aí. Isso é um pensamento meu. Cria-se uma nova associação e uma nova diretoria e faz o campeonato andar. É por aí. Por aí o caminho, né? Se espera, porque
Tá complicado, porque de repente vira o ano e se libera para competições, e aí tem que definir isso aí, né? Porque a FUVESP tá acéfala, né? E aí vai se cria uma administração nova ou se cria uma nova associação, né? Eu não vejo mais uma saída a não ser criar uma nova associação, né? Porque essa FUVESP, infelizmente, ela chegou num ponto que ela não tem mais acerto, né? Terminou o papo, é tipo um casamento, né? Se aguentar o casal até onde deu. Aí tem que separar, não adianta, cada um do seu lado. E nesse caso aí, os problemas da FUVESP que vão se resolvendo, né? Com quem tem que resolver, e os clubes não tem nada com isso, né? E os clubes, então, se somam com uma nova composição de uma associação aí e fazer um campeonato. Mas aí tem outro detalhezinho também. Os clubes, os dirigentes, eles têm que querer também colaborar, né? Eles têm que querer. Aqui vai o puxão de orelha para os dirigentes aí. Tem tanto dirigente, né, no futebol veterano Santa Maria, e eu falo isso porque eu já fiz a minha parte, já ajudei muito aí nos veteranos, né, que não é só para reclamar da associação, entendeu? Não é só para reclamar. Tem que se somar, buscar forças e unirem, né, uns 5 membros, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, né, secretário-geral, 5, 6 caras, digamos, para começar. E aí depois vai chamando o CID, o TES e tal, e vai compondo, deixando um corpo maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, TES, até agora, não existe nada disso. Não existe nenhuma pessoa interessada em ser o presidente da FUVESP. Não existe nenhuma ideia de um colegiado. Da FUVESP, falei da FUVESP, mas eu penso de outra associação, né? Então não tem um corpo de dirigentes para colocar esse mundo de veterano que está aí fora esperando dentro de campo. Então, nós tínhamos 2 problemas, a pandemia e a confusão da FUVESP. Agora, tira a FUVESP, é um problema menos. A pandemia diminuiu algum, não é total, a pandemia está aí, está perigosa ainda. Mas o decreto municipal, ele beneficiou aos atletas, que isso já não tinha um mês atrás. Claro. Então, agora, dá um clarão para os atletas voltar para dentro de campo, mas aí não tem alguém que conduza os trabalhos, né? Fica a cepa. Exatamente. Então, aí está aí o pessoal aí jogando amistoso, né? Está se criando uma copinha agora aí, a Copa Charrua, né? Parece que vai ser... o Mauro Chamongo me passou. Quem é que vai coordenar lá, Cid? O Mauro está coordenando lá junto com outros membros. Eu faço parte dessa coordenação. Quando tiver tudo pronto, vamos vir aqui conversar sobre isso. Exato. Eu não tenho... falei para o Maurinho, falei para o presidente do Charrua, Gilberto, e já há alguns anos que eu ajudo eles a acordar. Mas eu estou passando um momento agora, né, um momento de que eu tenho a minha ligação, né, com a Câmara de Vereadores que ainda trabalho lá. Um momento político, né? Tudo isso agora nesse momento. Uma nova transação agora a partir de 1º de janeiro. Tem umas restrições no decreto do prefeito quanto à pandemia, e eu entendo que eu não posso me expor para isso agora, no momento, né? Mas colaboro naquilo que precisar. Tem que dar um tempo, né? Então, por enquanto, eu não estou dentro do corpo da coordenação fisicamente, né? Mas o Maurinho tem o nosso apoio. Eu acho, né, aproveitando, já que você falou em política, aproveitando o momento, acho que é o momento de nós cobrarmos uma Secretaria de Esportes para exatamente esses assuntos serem discutidos dentro do âmbito da Secretaria de Esportes, que Excelente. É o local propício para isso. E ali poderia ser resolvido o problema de veteranos, mas com um detalhe, né, Cid, aqui, ó. Um detalhe que acho que tem que deixar bem claro. Um secretário de esportes que conheça quem são os esportes, começando pelos esportes de potencialidade, digamos assim, de necessidades. Não adianta tu colocar lá um secretário de esportes elitizados. Tu tem que ver os esportes, o futebol não adianta, é o que abrange mais número de gente, é o que tem mais gente que precisa de apoio, tá? Depois vem outros esportes também que tem que ser também vistos, mas nós temos que ter esse cuidado, né? O prefeito que for eleito, se for colocar uma secretaria de esportes, nós pedimos que veja bem isso aí, não vamos colocar alguém que de repente elitize a coisa, ela fica elitizada,
tá? E quem precisa realmente não seja amparado. Tá? O esporte tem que ser como ele sempre foi, tem que ter prioridades. Tem aqueles esportes que tem o maior número de pessoas que praticam, tem aqueles esportes que tem o maior número de pessoas de vila que praticam, tem os esportes mais elitizados que também não podem deixar de ser apoiados, mas tem que haver uma certa preferência. Então isso só que eu tenho esse medo, Cid, que de repente se cria a secretaria que a gente tanto pede, mas coloque lá alguém que é do meio mais elitizado, entendeu? E aí abranja esportes que precisariam menos, digamos assim, de um apoio hoje do Executivo. Então é só isso que eu me preocupo, só isso que eu peço, e seja qual o prefeito for eleito, que se criar uma Secretaria de Esporte, coloque lá gente que conheça vários esportes, não seja só de um esporte. Não, e essa tua colocação é pertinente e no momento certo, né? Porque tu está colocando aqui há 2 semanas de uma eleição, né? Que vai apontar o novo prefeito. Então já é um alerta mesmo, já é um alerta. Porque esse momento agora, que a gente está discutindo esse assunto, é um momento onde as coisas estão acontecendo exatamente nesse sentido, porque a política tem isso, né? Eu trabalho na política, não estou falando mal da política, estou colocando as coisas que existem na política. Nesse momento estão discutindo questões de fechar um corpo para assumir e ganhar a Prefeitura de Santa Maria. Ponto, correto? A eleição é para isso. Mas esse detalhe que tu faça, e não pode passar despercebido, é que o Antônio Tesse me ajuda para mim ser o prefeito, ele me ajuda com a família, com mais um amigo e tal, e eu fico com aquela obrigação do Antônio Tesse. Mas aí quando eu vou compor a minha administração na Secretaria de Esportes, eu tenho lá alguém que eu já tenho um compromisso com ele, está bem colocado, o outro lá, me sobrou a Secretaria de Educação. Antônio Tesse vai ser o meu secretário de Educação, porque eu devo um favor para ele, porque ele me ajudou a me eleger. Mas ele não é capaz para isso. Antônio Tesse era o cara capacitado para ele assumir a Secretaria de Esportes. Mas eu já tenho um compromisso, então eu vou ter que colocar ele na educação. Estou dando um exemplo, mas ou vice-versa. Aí acontece o que tu falou, tu coloca um secretário de esportes que não conhece nem o futebol, nem qualquer outra modalidade, bocha, handebol, ciclismo, e sei lá, qualquer outra modalidade, mas vai lá porque é um cargo político, que é uma indicação política, porque ajudou o prefeito a se eleger. E aí, nós não vamos sair nunca dessa situação. Então, o teu alerta, eu vou reforçar aqui, o prefeito que for eleito, coloca a pessoa certa na pasta certa. Quem conhece esporte, vai para o esporte. Agora não dá para botar lá um Cid qualquer lá que não sabe nem que a bola é redonda. E a gente tem exemplo. Dado o recado, Cid, grande abraço, né? Obrigado pela tua presença. Está bonita, hein, Cid? Sabe que essa camisa aqui não fala português? Essa camisa aqui, rapaz, eu coloquei uma foto minha no Face ali. Choveu de Mas o Paulo Viana, vocês enlouqueceram aí. Ninguém me dá um elogio, só falta a camisa. Não fala português. Não, essa camisa aí é italiana. Essa camisa é degramada, bem pertinho. Então tá bom. Grande abraço, Cid. Obrigado pela tua presença aí, tá, Cid? Sei que tu abriu tua agenda aí para participar com a gente. Vamos torcer para que tenhamos uma virada de ano legal aí, né? Assim seja. Que bom. Estamos indo embora. Um grande abraço, bom final de semana. Segunda estamos de volta com a nossa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem. Saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS.